Há quem diga que as raízes determinam o futuro. E para Armindo Gonçalves, foram literalmente elas que lhe trouxeram sustentabilidade. Oriundo de uma família carenciada, veio de Cabeceiras de Basto, onde desde criança se dedicava à agricultura de subsistência para alimentar a família, para a zona de Sintra, onde hoje o encontramos como líder da Planta Livre, empresa que fundou há quase 20 anos. Inspirado pelo amor à terra, movido pela inovação e guiado pelo sonho, acredita que a liderança humanizada é uma semente indispensável para plantar ideias com sucesso. Vamos a isto. A nossa conversa. Armindo, muito bem-vindo ao nosso jardim. Muito obrigado. É mesmo um gosto ter-te aqui nesta cadeira e teres aceito o nosso convite. Se há pessoas com uma história de vida que vale a pena conhecer, tu és seguramente uma delas. Portanto, obrigada por te disponibilizares para partilhares connosco o teu percurso e a tua história de vida. Acho que posso dizer também que tu és uma prova viva de que podemos transformar as raízes de uma infância carenciada numa árvore de vida cheia de saúde. E de sucessos também. Olhando para trás hoje, com a tua idade, com a tua experiência, com a tua bagagem no fundo, o que é que sentes ao perceberes o teu percurso? Em primeiro lugar, deixa-me agradecer porque sinto-me muito lisonjeado e muito orgulhoso de me sentar nesta cadeira e muito obrigado por me considerares, portanto, neste teu projeto. Querido, obrigada a nós, a sério. É um gosto mesmo. O que é que, de certa forma, me traz até aqui e o que é que é realmente importante? É realmente essas raízes que foram crescendo. Costuma-se dizer um dia de cada vez, mas é factual. Cada dia, se nós trabalharmos bem e se trabalharmos muito também, porque é necessário também trabalhar muito, o destino há uma probabilidade muito grande de ser este. E é esse. E tens um orgulho imenso, com certeza. Tenho um orgulho imenso, embora me sinta sempre uma criança em desenvolvimento e com uma juventude muito própria de quem acha que ainda não alcançou nada. Isso é assim uma espécie de estarmos sempre a sentir que só estamos a começar. É que eu também sinto isso. Sem dúvida. E identifico-me muito com essa visão de... Porque os negócios, para mim, é uma forma de estar na vida. Acho que consigo provar, não a ninguém, mas a mim próprio, que realmente uma determinada forma de estar na vida assente numa humildade, numa gratidão e num crescimento que eu considero um bocadinho aleatório e natural. O destino pode ser de sucesso. Eu sou a prova evidente de que eu sou uma das provas que realmente não é preciso muito para se conseguir realmente um sucesso que eu considero, do meu ponto de vista, muito acima da média, muito acima daquilo que eu alguma vez pensaria, portanto, nem por perto. Já vamos conhecer melhor a Planta Livre. É uma surpresa, se calhar, para muita gente que vai ouvir esta nossa conversa. Para já eu gostava de te levar de volta da Cabeceiras de Basto aos anos 70 e 80, àquela tua fase de infância, naturalmente, em que vivias numa zona rural, muito isolada e com imensas dificuldades, numa família com carências e com 7 irmãos. Como é que 7 filhos tu tinhas? Aliás, os teus pais tinham 7 filhos, tu eras um dos 7. Como é que eram esses tempos, Armindo? Olha, vou-te dizer uma coisa que talvez possa admirar muita gente, mas sinto-me um enorme privilégio em ter estas raízes, em ter esta educação, que muito mal disse da minha vida nessa altura. E muitas vezes afrontei principalmente o meu pai, que era muito duro,
mesmo muito duro e injusto com a família. Tinha uma posição de educação da família com que eu não me identificava, e eu comecei a afrontar e confrontar desde muito cedo. Já não o tenho hoje, mas tenho exatamente a mesma ideia, de que talvez não lhe diria tanto como aquilo que disse, mas disse-lhe muita coisa desde muito tenra idade, que me orgulho muito de ter essa posição, porque foi com alguma oposição, digamos assim, interna logo no âmbito familiar, que eu cresci logo muito e me deu realmente uma estrutura. Sabes que nós, quando somos muito novinhos, adolescentes, porque foi aí que me despertou, ainda em criança, mas principalmente na adolescência, que eu comecei a ter a percepção de que podia ter um negócio, que podia ser alguém de sucesso na vida. Comecei a contrariar o meu pai. O meu pai era negociante, embora agricultura de subsistência, mas tinha de ir às feiras vender uns vitelos e comprar e fazer ali algum negócio, porque não se consegue comer só do que se tem em casa. Exatamente. Não produzíamos massa e arroz, por muito das Claro. coisas mais básicas que há. E sabes que isso trouxe-me é um enorme privilégio ter passado por isso. Fez-te crescer acima de tudo, não é? Fez-me crescer muito, e é uma coisa que, por exemplo, eu não pude dar aos meus filhos, por inerência, obviamente, por força das circunstâncias, mas que eu sou um privilegiado, porque hoje em dia, se desse a educação que eu tive aos meus filhos, ia preso. Exatamente. Foi realmente muito... Era um pai tirano, austero. Era só, não diria tirano, mas austero, muito austero. Eu desde pequeno que eu comecei, portanto, eu identifico muito com a minha mãe, acho que encarnei a minha mãe. A minha mãe era uma força da natureza, portanto, uma pessoa muito resiliente e muito pragmática nos objetivos dela, embora sempre submissa ao meu pai, mas com uma resiliência e com uma gratidão à vida incrível. Eu acho que consegui encarnar o espírito da minha mãe, e pronto, e fiz e continuo a fazer oposição ao meu pai. Embora o meu pai fosse uma pessoa de palavra, uma pessoa poupada, trabalhadora, isso para mim não era suficiente. Mas tu estudavas nessa altura, eles nunca te tiraram da escola. Tu fizeste a escola primária, o ensino secundário, Sim. Estudaste sempre, mas ao mesmo tempo tinhas que trabalhar, Tinha que na trabalhar. agricultura. E isso não era um problema para mim. Levantava muitas vezes às 4 da manhã para fazer os trabalhos de casa, porque à noite não conseguia. Eu fui sempre uma pessoa de me deitar muito cedo. Isso é mesmo das minhas origens, ainda hoje não consigo fazer noitadas, não consigo ficar acordado até muito. Obviamente, se houver uma obrigação, fico. Mas mesmo só por obrigação. E então levantava-me às 4 da manhã para fazer os trabalhos de casa, porque durante o dia, algum tempo que houvesse disponível, quando chegasse da escola, a enxada já estava à minha espera. E isso não era problema. Só que, como os outros meus irmãos não foram fazer o secundário, só tinha acontecido isso com uma irmã mais velha que foi criada pela minha avó. Os outros 6 e eu, que fomos criados pelos meus pais, só a mim me foi dada a permissão de ir fazer o secundário. Os outros ficaram pelo 4º e 6º ano. E a ti foi-te dada a permissão porquê? Porque eras mais esforçado? Porque o meu pai deixou-me ir porque percebeu, nisso ele teve alguma destreza, de que tinhas mais potencial. eu teria mais algum potencial. Embora os meus irmãos não foram incentivados, ele não quis ficar com o ónus de os ter proibido de estudar, mas ficava-lhe muito grato se eles desistissem, e ele criava as condições para que eles desistissem. E criou as condições para que todos desistissem por volta do 6º ano. O que aconteceu foi uma coisa muito chata, e que eu tive que conviver com isso. Embora convivesse bastante bem e não me pesava a consciência. Porque os meus irmãos não tiveram essa força de vontade para ir estudar, muito menos as minhas irmãs, que seriam as primeiras a que o meu pai deixaria ir continuar para fazer o secundário. O problema é que depois os meus irmãos começaram a tirar esforço aos meus pais. Eu era dos mais novos, sou eu e o meu sócio somos os mais novos da família, e eles começaram a tirar um bocadinho de esforço ao meu pai, principalmente, que era o que mandava lá em casa. Então aquele foi estudar e nós não, e tal. E o meu pai chegou a uma altura e disse-me: se chumbares na escola, se tiveres mais resultados, sais logo, não voltas. E eu tive que me fazer à vida, porque sabia que isso que era mesmo assim. Isso era uma forma de me dizer: estás lá, já estou arrependido de ter deixado continuar a estudar.
Era, então isso deu mais força, e estava completamente fora de questão chumbar, e nunca não chumbei. Lá me fiz à vida com todos, como todos os meus irmãos por volta dos 17, 18 anos. Toda a gente optou pelo mesmo caminho, que Sair de foi casa. sair de casa Sair e de começar casa. a sua vida. Sim. Mas antes dos 17, ainda na infância, eu acho que posso dizer que tiveste uma infância com muito mais trabalho e menos liberdade, ou liberdades próprias das crianças, não é? Como é que deste a volta às adversidades que encontraste, tanto naquela altura como ao longo do teu percurso? Sabes que, não sei se concordas comigo, mas o ser humano tem. Vamos buscar forças onde nem sabemos que existem, não é? O ser humano gosta, por natureza, gosta de desafiar os limites. E aquilo que me aconteceu foi, logo em criança, foi desafiar os limites. É mesmo muito duro, já naquele tempo, as pessoas, os vizinhos, familiares afastados, não tinham, não faziam um esforço, não trabalhavam como nós. Estamos a falar de trabalhar na infância, mas é levantar às 5:30 da manhã e trabalhar até às 10:30 da noite, se estivermos no verão, o chamado sol a sol. Sol a sol. E depois, ainda tratar do gado durante a noite. Já não se vê para andar no campo, então vamos tratar do gado, 20, 25 cabeças de gado, para tratar do gado durante a noite. Jantar à meia-noite, meia-noite e meia. Dormir 4, 5 horas. Para uma Todos criança, os dias. todos os dias. Que idade tinhas? Eu lembro-me de trabalhar, mas no duro, a partir dos 6 anos. Mas no duro mesmo. Portanto, essa parte dispensava esse exagero. Acho que não me fez bem, nem a mim nem aos meus irmãos. Eu acho que o meu percurso de vida deu certo. Dos meus irmãos, eles não têm tanto sucesso, e acho que isso Tem influência. tem influência. Tem influência É uma no- questão do caminho menos percorrido e o caminho mais fácil, não é? Tu, de alguma forma, optaste pelo caminho menos percorrido, que é um caminho muito mais exigente, que em famílias que têm um berço que não é de ouro, é fácil de se optar pelo caminho mais fácil. Mais fácil, não é? sim. Tu optaste por aquele que é mais difícil de percorrer. Não sei se optei pelo mais fácil, eu acho que... Mais difícil de optei percorrer. pelo mais difícil, que queria dizer, mas optei pelo mais óbvio, porque isto pode parecer absurdo, mas eu pensei ser empresário, tinha 6 anos. E porquê 6 anos? Porque foi quando eu entrei na escola. Ok. E só tinha aulas durante a manhã. À tarde, vinha para casa e... O que é que eu queria muito, desde mesmo muito criança? Não ter o meu pai por perto. Quis criar logo essa liberdade, queria trabalhar muito, queria muito trabalhar, mas não queria ter o meu pai por perto, porque ele era muito austero, e então não o queria ter por perto, queria ter essa liberdade para eu trabalhar, e trabalhar com um objetivo, logo com um objetivo. Então disse ao meu pai: nós temos os vitelos que são desmamados com 3 meses, deixe-me tratar deles assim que eles forem desmamados. Porque precisam de auxílio de comida, que não só o leite materno, mas eu trato deles. Então o que fazia, portanto, era apanhava fruta debaixo das árvores, com farelo, que é o que fica, que é apartado da farinha que era para cozer o pão, e preparava essa comida, e ia nos terrenos onde houvesse erva tenra, cortar, pronto, e fazer, pronto, chamamos-lhe uma paparoca para os vitelinhos a comer. Aquilo dava-me um prazer, eu ficava lá na corte, como se diz, portanto, no estábulo dos vitelos, assim a olhar para eles, e deliciava-me a ver os vitelos vê-los a comer. e pronto, e obviamente a desfrutar do meu trabalho. Isso era cuidar mesmo deles. E era, obviamente, eu abraçava um vitelo como abraço hoje uma pessoa. Acredito. Portanto, aquilo era uma coisa muito estimulante para mim. Até porque era um bocadinho das emoções que não se tinha num pai, não é? Que de alguma forma se transmitiam de outra maneira. Sem dúvida. E mesmo a minha própria mãe, ela era uma pessoa muito, muito, muito boa, muito, muito bem intencionada, mas também por força das obrigações do trabalho, também não era muito Não era muito de afetos. afetuosa, não era muito afetuosa. Vivia o trabalho, criava-nos, fazia o que não diria o que o meu pai mandava, mas quase. Era um sistema de educação muito diferente Ia para o campo, essa época. ia para o campo junto com nós, voltava, portanto, lavava a roupa aos domingos.
Era uma vida muito diferente era uma e vida, muito era uma difícil. vida muito, era uma vida muito, muito diferente. Mas nessa O querer- altura em que começaste a dar as paparocas aos vitelos, e que com 6 anos tiveste essa visão de perceber: "Se eu cuidar dos vitelos, eu vou ter oportunidade de fazer uma vida diferente", era isso que te fazia, libertar do teu pai e tornar-te autónomo, no fundo, Tal e qual. até financeiramente. Foi isso. A questão Não era financeira o tema. não era o tema. Volto a dizer, pode parecer um bocado disruptivo e, de certa forma, diferenciador naquilo que é o âmbito dos empresários. Mas eu não... Nessa altura, quando tinha 6 anos e hoje, o dinheiro não é Tal como hoje acontece. Não é o que te move. nada, mas absolutamente, absolutamente nada. O meu pai fazia questão, pensava que eu que fazia aquilo por interesse, e chegava quando vendia os vitelos e via que eles estavam muito bem nutridos, que davam mais carne, que iam para o talho e que davam mais dinheiro, ia comprar uma peça de roupa, umas botas, uma coisa diferente dos meus irmãos para me dar. Pá, eu sentia-me mesmo mal. Dizia assim, mas para quê? Eu só estou a trabalhar como os outros todos. Ter este trabalho é um privilégio, como um dia, e era isso que eu pensava, um dia quero ter esta autonomia, quero ver o que é que valho, e muito cedo pensei num desígnio para mim. Hei de liderar, porque eu considerava a forma... É um bocadinho triste, mas é a realidade. Sim. Eu olhava para o meu pai como um empresário e os filhos como empregados. Porque, na prática, era um bocadinho assim. Era um bocadinho assim. O meu pai olhava para o conceito da família, os filhos trabalhavam e ele mandava, dava ordens. E aquilo funcionava como, infelizmente, hoje funcionam algumas empresas. Infelizmente, acho que poucas. Mas para ele aquilo era uma empresa. Os funcionários Sim, eram os filhos. houve uma altura em que isso acontecia. Tinha-se muitos filhos para haver mão de obra para alimentar as famílias, não é? E não nos podemos esquecer que anos 60, início dos anos 70, foi há muito tempo, como não foi assim há tanto. Não foi assim há tanto tempo. E estas histórias ainda existem. Portanto, nasce aqui, nesta tua necessidade, a vontade de te tornares empresário. E de fazer diferente do meu pai. Tipo, regra de 3 simples. Se o meu pai, com esta austeridade toda, consegue isto, eu com amor, com empatia, se calhar não sabia proferir na altura estes palavrões, chamamos-lhe assim, mas pensava que com outra afetividade conseguiria resultados muito melhores. Ainda melhores. Ainda melhores. Portanto, havia sonho nessa altura, no meio de uma infância carenciada, com mais trabalho do que brincadeiras, havia um sonho. Havia um sonho e, inclusive, eu, quando cheguei aos 15 anos, pouca gente sabe disto, quando cheguei aos 15 anos, o meu professor de agropecuária, estávamos na altura, por volta dos meus 15 anos, estávamos nós a entrar na CEE, tínhamos acabado de entrar, e o meu professor de agropecuária, no 9º ano, lançou o desafio: quem tiver terras, quem tiver uns terrenos e tal, há aqui uma oportunidade dos pais se reformarem antecipadamente e os filhos tomarem conta dos terrenos. Há aqui um incentivo de fundos comunitários para isto. Depois cheguei a casa com a ideia. O meu pai, que tanto queria que houvesse seguidores do trabalho dele, e já com muitos irmãos, já fora de casa, disse-me que sim, que era excelente, que era uma excelente ideia. Logo com 15 anos, mas eu queria logo sair da escola ao 9º ano, pronto, e tomar conta logo das terras e fazer o meu império. Que idade Já é estava que a tinha o pensar teu nisso. pai nessa altura? E o meu pai na altura tinha 60 e... Um homem jovem ainda, para todos os efeitos. Sim, 60 e... Mas estava disponível 65, talvez por isso. 65, agora não estou a fazer as contas, mas por aí. mas estava disponível para essa possibilidade. Porque é que isso não se concretizou? Porque, entretanto, houve oposição dos meus irmãos mais velhos foi feito mais ou menos este comentário: se o Armindo ficar com os terrenos, se lhe for feita uma concessão e tomar conta dos terrenos, nós ficamos desherdados. E o meu pai, com essa abordagem, ficou por ali, abortou imediatamente o projeto. E eu, a partir daí, fiz a seguir, portanto, continuei os estudos e fiz o 12º ano, e cheguei ao final do 12º ano, senti-me numa encruzilhada, porque disse: normalmente saídas tem quem tiver um curso superior, e eu vou fazer o quê? Comecei a ler uns artigos de revistas e
e pensei, bem, isto eu não sei mesmo o que é que vou fazer. E a universidade não Porque eu era não uma quero. opção. A universidade não era uma opção porque a minha irmã a minha irmã mais velha já tinha experimentado, portanto a tal única que fez secundário, e desistiu, e eu achava nessa altura que o 12º ano já era suficiente para aquilo que eu queria empreender e aquilo que... Só que precisava de me descobrir, mas entendi na altura que não era na universidade que eu me descobriria. Então pensei, bem, vou para a tropa e vou tentar, vou fazer duas coisas. Pensei mesmo objetivamente nisto, mesmo com esse objetivo. Vou pensar em duas coisas que são extraordinárias. Vou ganhar experiência e vou ganhar tempo, enquanto me descubro. E não é que isso aconteceu mesmo. Pois, acredito. Aconteceu mesmo porque 3 anos e meio que lá estive e consegui alistar-me e ser oficial. Tive um privilégio, outro dos meus privilégios que tive na minha vida. A sorte dá muito trabalho, não, Armindo? Mas acho que também foi ali um bocadinho de sorte eu ter ido. Os meus colegas oficiais todos estavam com frequências universitárias ou eram já licenciados. De 45 oficiais que a unidade tinha, eu era o único que apenas tinha o 12º ano. E conseguia entrar embora oficial contratado, mas consegui ir instruir recrutas e instruí mais de 500. Cerca de 550 recrutas. Que idade tinhas nessa altura? Tinha 20 anos. Portanto, eras formador de formador uma imensidão de gente. De soldados recrutas que iam dar a recruta durante 4 semanas, depois às vezes tinham especialidade ou não, mas turno após turno, portanto, instruí 17 turnos de recrutas. E descobri uma coisa extraordinária que ainda hoje olho para trás e penso, como é que é possível eu com aquela idade ter descoberto aquilo que se apregou a tanto hoje? Que é? Tratar bem as pessoas, mesmo numa instituição militar, onde te dizem que é rigor, é disciplina, é castigo, é maltrato, é por via da força que se fazem os homens, e eu desafiei a própria instituição e disse não. Amor e carinho e trabalho, falar ao coração desta rapaziada que praticamente tinham a minha idade. Vamos a falar 2 anos de diferença a quem eu estava a instruir, e ficaram tão sensibilizados que davam o máximo e os meus resultados eram sempre de um nível superior da unidade. Portanto, não, pelo menos por exemplo, lembro-me do primeiro pelotão que eu instruí, numa avaliação de desempenho, tiveram 17,6 em 20. Eu olhava aqueles rapazes nos olhos enquanto eles não soubessem tudo o que era preciso saber. Eu não me importava de explicar, mesmo que fosse a uma só pessoa. Até à exaustão. Até à exaustão e até treinarmos até que tudo saísse na perfeição. E era isso que era o amor. É que há muitos ingredientes que nos levam ao amor às pessoas e ao trabalho, mas o trabalho é um desses ingredientes que nos levam, portanto, ao prato. E o não desistir das pessoas e estar ao lado delas e ajudá-las a crescer. Na prática, eu tinha colegas que diziam eu castiguei 3 recrutas, eu castiguei 4 recrutas, vão cá ficar o fim de semana, e eu dizia com um ar aliviado e encantado, e os meus vão todos de fim de semana. Não ficou cá ninguém. E o castigo não era assim? Não. Mas alguma vez aplicaste um castigo aos teus recrutas? Em 550 homens, há os castigos no dia-a-dia consoante o andamento da instrução, de sermos um bocadinho mais duros ou menos duros. Castigos propriamente dito, considerávamos tirar um fim de semana ao recruta. Esse era um castigo? Esse é que era um verdadeiro castigo. E nunca tiraste? Tirei 2... por 2, não há regra sem exceção. A regra era não tirar. E eu dizia mesmo, eu tenho namorada, era a mulher que tenho hoje, eu tenho namorada, vocês têm a vossa família, eu quero sair convosco ali à porta de armas. Chegamos a sexta-feira sempre todos. Não fica cá ninguém de castigo. Houve um que não fez a barba uma segunda vez. E eu, quando lhe falei um bocadinho mais alto, ele disse-me que se fosse na rua, que se não fosse com as insígnias que eu tinha em cima dos ombros, que não falaria tão alto com ele.
Percebo E eu o que queria dizer. não podia deixar Com certeza. de lhe tirar o fim de semana, e tirei o fim de semana. Na segunda-feira seguinte, humildemente, veio-me pedir desculpa e dizer que, Tinha errado. que tinha errado e que estava disposto a não repetir. E outro que passou um dia por cima de mim e foi ter com o capitão, que era o meu chefe direto, e falsificou um passaporte Uou. dizendo que era com minha ordem, portanto, e saiu dizendo que a namorada tinha tido um acidente, tinha partido uma perna, e eu só dei conta quando fomos à formatura. Ele não estava lá e eu fui perguntar o que é que se passava. Ele tinha tratado disso e obviamente também tinha que ser castigado. São as únicas duas exceções em cerca de 550 homens. Não deve haver muito paralelo nisso. Deixa-me perguntar-te se a experiência deste serviço militar, olhando hoje para trás, a experiência que tiveste na formação destas tantas pessoas, achas que foi uma das razões pela qual tu conseguiste uma transformação tão grande na tua vida? Foi uma delas. Quais foram as outras? As outras foi o ser pai, foi ter casado cedo. Com que idade casaste? 21 anos. É um dos esteios do meu sucesso. É realmente É o teu casamento. o sucesso familiar, o meu casamento. A minha cara metade e aquilo que conseguimos juntos. É muito fácil eu estar aqui e dar a cara, mas aquilo que nós temos em casa, aquilo que nós temos por trás, aquilo que nós temos na nossa vida no dia a dia é uma coisa extraordinária que, do ponto de vista emocional e formação de caráter, tem uma importância extrema. Não há. Qual é que foi e quando o momento em que sentiste que as raízes devem sustentar a nossa vida e não defini-la? O momento, eu acho que foi mesmo quando tive a coragem de criar o primeiro negócio, porque todo o percurso que eu tive para trás foi de desejos, foi de sonhos, foi de um dia gostava de ser isto, ou gostava de ter aquilo, gostava de ser um empresário de sucesso, mas Sonhavas, ambicionavas e se imaginavas-te assim? na instituição militar eu descobri uma coisa extraordinária, descobri que tinha jeito para liderar pessoas através da empatia, através do bom senso e através do trabalho, porque às vezes é preciso trabalhar mais para fazer esse caminho. E a partir do momento em que iniciei o negócio e tive a coragem de ser pai do segundo filho, criar a primeira empresa, desafiar o meu irmão mais novo para me acompanhar nesta aventura, que ainda hoje mantemos, e comprar casa. Tudo no mesmo ano. Que foi em? 98. E em 98 tu criaste que empresa? Criei a Ideal Jardins, um humilde negócio de jardinagem, em que nessa altura, o meu pai teve um grande desgosto, orgulhoso como ele era, e me viu entrar na instituição militar. Dizia aos amigos que tinha um filho oficial, quando ele disse vou para jardineiro. Epá, que chatice. Vocês algum dia fizeram as pazes? Nós nunca estivemos zangados. Tu percebes o que é que eu quero dizer? Compreendeste Tudo isto, o lado mais austero dele, nunca compreendi. mas perdoaste. Não se trata de perdoar. Então, Porque, repara, eu sempre fiz oposição, mas respeitei sempre aquilo que ele era. muito bem. Portanto, não se trata de compreender, eu não compreendo, mas respeito. Mas Percebo. respeitei sempre o estatuto do meu pai. E daí o E afastamento. mais. Respeito, e mais. portanto sou eu Não, que mas saio. mas eu não me afastei. Afastas-te aos 17 quando decides sair com aquela idade de casa e construir a tua vida. Não tinha outra hipótese. Eu quis ficar com ele, mas pronto, houve oposição a isso e nada pôde ser feito, inclusive aí não é culpa do meu pai, que até teria vontade nisso. Mas o que acontece é que não há nenhum episódio na minha vida de ser austero para com o meu pai. A não ser fazer-lhe oposição, mas foi sempre uma oposição construtiva. É uma oposição daquelas, vou até às últimas consequências para votar para estar contigo. E achas que ele... Não foi para te pôr de lado. Sim, sim. E achas que ele te ouviu... Até à morte. Mas ele ficou um homem mais doce com a idade e com a
A tua aprendizagem também, tu com ele e ele contigo? Não, ele ficou sensibilizado e, tal como ele já reconhecia na minha infância, depois, pronto, na minha fase de adulto e quando foi vendo o meu sucesso, ele viveu até 2013, já não tenho o meu pai desde 2013, ele percebeu e orgulhava-se muito depois, passada essa fase do jardineiro, quando percebeu que já não era só jardineiro, que era um empresário de sucesso, ele voltou o orgulho dele e inclusive de adquirir e arrendar e fazer negócio com as terras, com algumas delas e outras vizinhas que eu pensei nos 15 anos. Ele morreu muito orgulhoso, mesmo de mim, não só de mim e do meu irmão mais novo, de nós termos este percurso e termos este sucesso. Nunca houve necessidade nenhuma de fazer as pazes. Muito bem. Nunca. Ainda bem que falámos disso. Eu tinha 21 anos em véspera de me casar. O meu pai decidiu não ir ao meu casamento. E eu, quase só faltou mesmo pôr-me de joelhos, mas quase de joelhos, implorei ao pai. Mas não era porque não gostasse de mim, é porque tinha tido uma chatice há 30 anos com o meu sogro. Veja-se o nível de orgulho que existia ali. Existia. Uhum. E então virei-me para ele e disse: você vai ao meu casamento, nem que vá só à igreja, que eu casei pela igreja. E então desafiei ali um bocadinho mais, fiz ali um discurso um bocadinho a puxá-lo para mim. E ele, já emocionado, disse: já sei que vocês, quando eu for velho, que era o grande trauma dele, não vão olhar por mim, tinha medo de morrer sozinho. Ele usou o mesmo termo: não vão olhar por mim. Não. E eu disse: não, pai, você pode não ir ao meu casamento, pode fazer o que você quiser. Quando chegar à altura que você precise de eu estar, eu vou estar cá, pode ter a certeza. Pronto, e obviamente concretizei isso e com muito orgulho. O meu pai não teve nenhum, apesar desta conversa que nós estamos aqui a ter a propósito do meu pai, ele não teve nenhum filho que chegasse tão perto dele e que dissesse: não, eu tenho as minhas obrigações de filho para com o pai. Pronto, e para quando são preciso, cumpridas. E foi isso que aconteceu. Mas com tudo o que era preciso, mas muito acima do que poderia ser esperado. Obviamente amor. foi muito surpreendido naquilo que era preciso, com muito amor e sentido de responsabilidade isso mesmo. E sentido de dever. Armindo, eu sei que esse teu primeiro negócio nasce de uma forma muito interessante, até acho que posso dizer, penso que foi esse primeiro negócio, porque tu ias com a família passear para Marginal, espreitar os jardins que precisavam de ser arranjados. Queres falar-nos disso? Mais uma das coisas extraordinárias, porque obviamente quem tem 50 anos de vida, muita coisa já viveu. Mas é um episódio muito interessante, porque em off há bocadinho eu dizia-te que tinha uma história de vida muito peculiar e de dificuldade, e isso não fugiu à regra. No início do negócio. Foi mesmo no primeiro ano de negócio, onde eu ao domingo, com os meus filhos no banco de trás pequeninos, obviamente, portanto, eu criei o negócio conforme disse há bocadinho, quando a minha filha nasceu e o mais velho tinha menos de 1 ano e meio. E então o que é que eu fazia? Fiz uns cartões de visita, colocava nas caixas do correio, ia de porta em porta, onde via um jardim mal cuidado, punha lá um cartão. Às vezes o telefone tocava meia hora depois de eu lá pôr o cartão. E com que jardins é que eu ficava? Portanto, com aqueles que ninguém queria, que eram, portanto, as pessoas partilhavam o jardim com cães. Eu tenho cães e gosto muito deles. Eles têm que ser muito bem conciliados, e na altura não havia isto há 27 anos, grosso modo, 26, 27 anos atrás, não havia essa sensibilidade para adaptar o jardim, portanto, aos animais. Eu recordo-me de uma altura, nesse tempo, de ir com os filhos, parei do outro lado da rua e disse à minha mulher, a Rosa: olha, vou ali, que está ali um jardim, está ali um senhor naquele stand de vendas, está ali um jardim por fazer, e eu vou ali ver se consigo ali deixar um cartão. Tive sorte, a pessoa que lá estava era mesmo o dono do empreendimento, do condomínio,
E então ele olha para mim, muito novo, um belo dia de praia, os filhos no banco de trás, a mulher. Ao fim de 5 minutos de estarmos a conversar, diz ele: vai lá à tua vida, dá a tua voltinha, não percas muito tempo porque o dia está bom, até para ir para a praia. Podes contar com o trabalho. Disse sorrideiro, mas eu não fiz orçamento nenhum. Diz ele: mas eu já te tirei a pinta. E digo-te uma coisa, toca o negócio para a frente, porque mais vale um péssimo negócio do que um bom emprego. Armindo, quem é que te inspirou ao longo da vida? Quem foram as pessoas que te deram a mão? É claro que a grande inspiração é a família. No ponto de vista do negócio, eu tenho um sentimento de gratidão à minha família, ao meu sócio e a mais algumas pessoas, inclusive esse meu irmão mais velho que me trouxe e me ajudou a criar esse primeiro desafio do negócio da jardinagem. Mas a minha grande inspiração mesmo é a minha mãe. A mãe que escreveu uma carta ao pai sem saber escrever e sem saber ler. Onde é que tu foste buscar isso? Pai que foi para a França para poder ganhar dinheiro para sustentar os filhos. Como é que ela escreve uma carta sem saber ler nem escrever? É arrepiante essa história. Eu tinha 10 anos quando encontrei lá essa carta, algures, num quarto de arrumos, digamos assim, lá numa daquelas caixas antigas de arrumar a roupa, uma caixa de madeira. E na altura, pronto, com 10 anos não tinha a sensibilidade que tenho hoje, mas hoje tenho muita pena não ter guardado aquela carta, não sei dela. Mas é uma coisa incrível. Uma pessoa escrever uma carta que conhece as letras, mas nunca andou na escola, a não ser quando, durante 3 semanas, que esteve num curso de costura, em que as meninas estavam a aprender costura e os meninos estavam ao lado a aprender, na primeira classe, primeiro ano, a aprender as letras. E ela começou a juntar letras e deitou os 4 meninos que tinha na altura e começou a escrever a carta, a juntar letra por letra. Era de manhã. Como a minha mãe disse, eu acabei de escrever a carta e só me apercebi que era de manhã porque os galos começaram a cantar. O meu pai, conforme eu já te disse, não tinha o melhor feitio, mas com aquela carta que ela escreveu, a carta chegou a Lyon, França. O meu pai leu-a, não fez mais nem 1 hora de trabalho. Agarrou na trouxa E voltou, nunca mais foi para a França. Tinha lá estado 3 anos e era realmente o sonho de vida do meu pai, ser imigrante e ganhar dinheiro para depois comprar terras. E trocou esse sonho pela família. E trocou esse sonho pela família, não porque fosse essa a vontade do meu pai, mas o desafio da minha mãe foi tão grande, ao pôr em causa, inclusive, portanto, a irmã mais nova estava doente. E ela na carta dizia, não faz sentido, uma das coisas que eu gravei, não faz sentido nós termos casado sequer se me faltar este apoio e pronto, e a nossa filha morrer. Guardo isso para a vida. Uma pessoa sujeitar-se a isso só pode ser uma pessoa que acho que o céu é o limite quando nós queremos alguma coisa e quando nos dedicamos. Por isso é que eu digo e direi sempre a minha mãe, a minha fonte de inspiração. Mas a inspiração, às vezes é muito bonito nós dizermos é a minha mãe, mas eu tanto digo que a minha mãe é a minha fonte de inspiração, como diz o meu pai, fiz-lhe a oposição. Pronto, com toda a minha liberdade, com toda a minha convicção. Talvez possa dizer que o teu lado determinado, diz-me tu se estou certa ou errada, pode ser uma herança da tua mãe. Isso foi um episódio de uma enorme determinação. Foi uma herança da minha mãe, mas sabes que há muito ser humano que nasce e morre e não se descobre ele próprio. Bem verdade. Eu só descobri que realmente a minha mãe era um poço de amor e amor incondicional mesmo, porque é muito fácil tu teres uma... É muito fácil tu teres uma...
Que bom, eu gosto de emocionar os meus convidados. É muito fácil nós termos uma história de resiliência, de amor próprio, de sucesso com base, portanto, nas emoções, mas é que quando as coisas correm bem, é mais ou menos fácil fazer esse caminho. Quando as coisas correm mal, a resposta não é sempre nesse sentido. E acho que nós descobrirmos até onde é que nós conseguimos ir, apesar das dificuldades, isso fui eu descobrindo, e não descobri logo. Eu pensei, por exemplo, que na relação do meu pai e da minha mãe, que havia ali um bocadinho de amor-ódio. Mas não. Da parte da minha mãe foi sempre amor incondicional. E então aplico isso todos os dias na minha vida e nos meus negócios. Vou até ao fim. Se tiver um colaborador que, entre aspas, tenha um percalço, eu ia dizer entre aspas, se portar mal. Portanto, se tiver um percalço no trabalho... Não desistes à primeira. Eu não vou partir do princípio que a pessoa que fez aquilo propositado. Portanto, vou até às últimas consequências e dou uma palmada nas costas e digo, pá, esquece isso, adiante. Parto do princípio sempre que a pessoa está muito bem intencionada, e se teve algum percalço foi porque emocionalmente não estava bem, porque alguma coisa lhe correu mal. Não acredito nessa parte humana, não, que é humano, ser fraco, não ser assertivo nas nossas opções, é humano. Mas eu não acredito na intenção, no fazer isso de forma deliberada. Acho que há sempre qualquer coisa por trás disso. Por isso é que eu digo, e acho que a nossa personalidade está sempre em transformação. Não é um dado adquirido que nós nascemos e crescemos com uma determinada personalidade e que cada um tem o seu destino, nem pouco mais ou menos. Se nos descobrirmos, se forçarmos essa descoberta, temos muitas surpresas. Se olhares para o Ronaldo, ele já se descobriu muitas vezes. A trabalhar, sem dúvida, a trabalhar no duro, cada vez se vai superando. Ele é um bom exemplo. Desafiar os limites ou superar haver essa capacidade de superação e ver o que é que dá mais. E tem sido essa capacidade de superação, no fundo, o que tem permitido que a Planta Livre, que é hoje a tua empresa principal do grupo de 3, acho que posso dizer assim. Sim. A Planta Livre, que nasceu em 2006, criada por ti e pelo teu irmão, é hoje uma empresa de sucesso que vem na sequência da tal história do jovem que vai jardineiro, com os 2 filhos no banco de trás e com a sua esposa num domingo solarento à procura dos jardins e das oportunidades que se escondiam atrás dos muros. Não é fácil construirmos empresas sustentáveis ao longo do tempo, inovadoras e sempre com capacidade de crescer. Como é que tem sido esta evolução? Olha, não fosse esta visão de nós sabermos que a nossa vida faz parte do negócio, portanto não pôr a vida de parte, tratar o negócio como uma coisa que seja à margem da nossa vida. Uhum. O negócio é parte integrante da nossa vida. E aquilo que me surpreendeu muito, e muitas pessoas puseram isso em dúvida, e tive pelo caminho muitos velhos do Restelo a dizer-me assim: espera lá que tu com esse ar de bonzinho não vais longe. Ouvi esta expressão muitas vezes. Esta resiliência e esta forma de estar na vida, para mim é uma naturalidade, o crescimento, mas é surpreendente o resultado tão amplo e ter este nível de resultados. Vamos falar disso. Qual é o resultado hoje do teu trabalho destes anos todos? Estamos a falar de uma empresa que fatura quanto neste momento? Estamos a falar de um volume de negócios das 3 empresas a rondar os 25 milhões de euros, e estamos a falar no caso concreto da Planta Livre, uma empresa com faturação consolidada por enquanto, com muito potencial de crescimento, na ordem dos 10 milhões. E uma empresa que trabalha com o mercado nacional, com o mercado internacional, e que vende plantas para onde nós não imaginamos e que poucos dão por ela, porque está ali numa zona de Sintra, envolvida num verde
por onde se passa e se calhar a maior parte das pessoas não tem ideia do que é que ali está. Há duas formas de descobrir realmente a Planta Livre, pela parte da comunicação e pela autoestrada, pela A16. Porque por via de localização, não temos uma rede de lojas, de centros de jardinagem, que nos permitiria, pronto, chegar mais facilmente. Ter um contacto direto com contacto o direto com o cliente final. público. Temos apenas dois estabelecimentos em Sintra e em Marvila, e mesmo assim em Marvila já com um conceito um bocadinho diferente. É um negócio que me traz uma visão daquilo que é o viveirismo em Portugal muito peculiar. É inacreditável como uma empresa que ainda não fez 20 anos, 19, fez 19, é ímpar, aliás, e é muito raro na Europa e é ímpar em Portugal. Um viveiro não cresce tão rápido. Normalmente um viveiro não cresce tão rápido. E porquê é que acontece essa rapidez no teu negócio? Acontece, eu podia dizer aqui meia dúzia de palavras bonitas que caracterizam o sucesso, mas eu acho que tenho mais do que isso. Acho que fomos mesmo muito disruptivos quando, a partir de uma empresa de jardinagem, criamos uma empresa de produção de plantas e desafiamos o mercado a comprarmos as plantas à própria concorrência, porque foi para aí que nós dirigimos o negócio, para vender, portanto, sendo nós empresa de jardinagem, vender plantas a jardineiros, empresas de jardinagem. Podia haver aí a questão de, mas o que é que nós estamos aqui a fazer, a comprar plantas à própria concorrência? Isto faz muito sentido. Nós sabemos que o mercado não funciona muito assim. Mas a minha dedicação e a liderança que eu implementei no negócio, tenho uma sociedade, é um facto, mas liderei sempre este processo no sentido de dizer, nós, apesar de haver a questão de estarmos a vender para concorrentes, nós vamos ser tão bons e vamos ter um sentimento tão forte de partilha e um sentido de responsabilidade tão grande na premissa de partilhar conhecimento e desenrascar pessoas no dia-a-dia, que aquilo que era preciso para mim vai ser preciso para os outros e as pessoas vão aderir. E foi assim. E foi muito rápido, foi surpreendentemente rápido. Só não se cresce tão rápido porque eu não quis abrir a empresa à capital e não quero, nunca foi a minha ideologia, mesmo para chegar até aqui. Quando falamos em faturar 10 milhões de euros ou mais, o nível de investimento num viveiro, tendo em conta que há plantas que se plantam e se colhem ao fim de 6, 7 anos, é inacreditável. Pronto, é um nível de investimento muito grande. Eu, felizmente, tive a visão de não ir comprar terrenos, portanto, trabalhar sempre nos mínimos com terrenos arrendados, direcionar o cash flow para investimento e não para ser proprietário, ou o que quer que seja. Lá está, portanto, eu não tenho em mim o sentimento do ter, eu tenho em mim o sentimento do ser, queria sempre ser uma empresa boa, uma empresa no mercado, mas não importo de ter o terreno, do terreno onde estou não ser meu, não ligo absolutamente nada a isso. Que tipo de líder te consideras? Olha, quem está à minha volta terá uma opinião melhor formada do que eu, porque há um sem número de pessoas, muitas pessoas que estão à minha volta, ao qual, portanto, eu tanto estendo a mão para dar como para pedir. Não tenho dúvidas nenhumas de que sou disruptivo, sou bastante disruptivo, a criar, a lutar todos os dias para ser um líder empático, com comunicação assertiva, com contar com os outros, com muito sentido de responsabilidade e humildade. E isto que acabo de dizer são os ingredientes para uma coisa que se chama amor. É essa a fórmula também de um líder extraordinário para ti? Não sei se é a fórmula de um líder extraordinário, mas eu acho que é uma extraordinária fórmula. Boa resposta. Olha, eu tive o privilégio, e eu acho que agora tenho que falar um bocadinho de mim, com o meu Chief Love Officer, o livro que eu escrevi, de ter sido um livro que te tocou e que te fez partilhá-lo com algumas pessoas.
Queres partilhar o motivo pelo qual optaste por, num Obrigado. cabaz de Natal, levares o Chief Love Officer a tanta gente? Muito obrigado pela oportunidade de, 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 de abordar esse tema, que é outra. A vida é feita de emoções e nós, se não arranjarmos praticamente todos os dias uma forma de tocar a nossa parte emocional, nós estamos a desperdiçar o nosso potencial. O privilégio que eu tive de comprar 400 livros. E lembro-me, pronto, aqui neste sítio, porque foi aqui neste mesmo espaço que Na eu nossa pérgola de jardim. me lembro bem o pedido que te fiz, se era possível, portanto, adquirir esses 400 livros, que trocamos um abraço. Foi extraordinário. Eu tenho a certeza que nem todas as pessoas leram o livro, mas tenho praticamente a certeza que o hão de ler. E que pena que ainda não o tenham lido. Admito que ainda alguns não o tenham lido, mas compreende-se também pelo extrato social que os meus colaboradores, porque foram cerca de 200 colaboradores a quem eu quis, e foi a essas pessoas que eu quis tocar mais, e a outras pessoas, mas principalmente pelo extrato social que estamos a falar de alguns dos meus colaboradores, é essa fração que me refiro, e admito que ainda alguns deles não o tenham lido, embora sei que uma grande parte deles já o leram. Sabes que partilharem os nossos sentimentos, a oportunidade que tu me deste com aquele livro foi uma ferramenta extraordinária. Eu podia fazer muitas palestras, podia fazer muita coisa, mas o ato de dizer, está aqui, eu identifico-me com isto, leiam e raciocinem um bocadinho ou reflitam um bocadinho sobre isto, porque o trabalho é muito isto. Quando estamos a falar de liderança, sabes que eu sei o que sinto e sei como trato toda a gente que está à minha volta. Mas costuma-se dizer que quem não fala, Deus não ouve. E o livro foi um acelerador para eu chegar a muitas pessoas e dizer assim, eu identifico-me com esta senhora chamada Cristina Amaro, que comunica muito bem, porque é uma pessoa extraordinária, conforme tu desafias e apelidas de líderes extraordinário, tu também o és, e escreveste isso. Isso é extraordinário mesmo. Obrigada. Também agora fico eu aqui sem saber muito bem o que é dizer, porque naturalmente quem escreve um livro é para o partilhar e é isso que faz sentido. Um autor, quando decide pôr no papel aquilo que sente, é porque quer que outros o leiam, e para nós, autores, não há melhor do que ouvir aquilo que tu acabaste de dizer. Portanto, Mas o muito amor, obrigada também por essas o palavras. amor no trabalho ainda é, infelizmente, ainda é um tabu. Sem dúvida que sim, mas Não temos sei se sido um concordas bom comigo, estás muito contributo. na comunicação. Temos sido um bom contributo para quebrar muitas barreiras, muitos preconceitos, e cada vez mais há mais gente. Continuamente, este livro já saiu há 2 anos e continuamente há pessoas a falar dele, e contrariamente ao que eu estava à espera, não é um livro que já tenha passado de moda, é um livro que continua Vai estar cada vez mais atual. até agora Tenho com a essa fé. questão dos Tenho essa, ODS. tenho essa fé que estará cada vez mais atual. Sim, os Objetivos de Desenvolvimento Social obrigam um que bom, bocadinho a que bom que estas é ouvir boas isso. práticas nas organizações, e portanto eu espero que o nosso Chief Love Officer continue em cima de muitas mesas. Eu gostava de te falar um pouco da família, porque eu sei que tu és um homem que valorizas muito a família e de alguma forma tens a família contigo também neste teu mundo profissional do dia a dia. Duas coisas aqui. Tu trabalhas por necessidade, por amor, ou porque há aqui um lado de workaholic que é alimentado por esta energia toda que se coloca naquilo que tu fazes? Eu trabalho com aceleradores. Eu trabalho de forma muito natural e tenho alguns aceleradores. O que é que são esses aceleradores? Os aceleradores são aquilo que me transformam emocionalmente, portanto, que são o suporte de ter o apoio da esposa, ter o apoio dos filhos
Estão todos a trabalhar contigo, fazem todos parte do teu dia-a-dia profissional. Por opção própria, todos por opção própria. Sempre disse aos meus filhos que não interferiria naquilo que eles quisessem e gostassem de fazer. Queria só ajudá-los e eles que me desafiassem, que me dissessem como é que eu podia ajudá-los. Se estão comigo, estou muito orgulhoso, mas porque sei que se identificam comigo, e neste meu modelo que tenho de gerir negócios e também contexto familiar, mas eles são um acelerador, porque obviamente chegas aos 45, 50 anos. Eu sei o que acontece a muitos e bons empresários. E agora a sucessão, agora os filhos, para onde é que eles vão? E tu não vais ter esse problema? Mesmo que tivesse, trabalharia até ao fim, mas eu inverto as coisas. Por eu não ter esse problema, é que eles se colaram. Se os meus filhos quisessem trabalhar noutras coisas, com certeza... Estava tudo bem. Mas otimamente não há bem. a pressão deles terem que estar ali por uma questão de sucessão? Bem pelo contrário. Eu pressiono-os para que me digam em que é que eu os posso ajudar para eles serem totalmente autónomos. Mas são uma empresa familiar, assumidamente e orgulhosamente. Sem dúvida, tenho 3 casos na família de que os tive que despedir, de família quase direta, um irmão, um cunhado e um sócio, que houve ali, portanto, não falamos disso, mas na fundação da Planta Livre, é um sócio, portanto... Que era o teu irmão? Não, um sócio, portanto, um sobrinho, mas obviamente não se despede um sócio, mas pode-se prescindir dele. Com acordo, obviamente, e foi o que aconteceu. Temos que fazer outra conversa, porque isto é uma longa história. Sim, isso é uma longa história, sim, sem dúvida. Mas depois tenho sobrinhos, tenho cunhados, tenho muita gente a trabalhar comigo. Todos eles trabalham comigo porque se identificam comigo. Aliás, o meu sócio, quando um dia lhe disse: Augusto, quero criar uma empresa, queres vir trabalhar comigo? Ele não me perguntou com que percentagem é que vinha, em que termos é que era um negócio. Identificava-se comigo e entendia que precisava, se quisesse ele também ter um negócio, que precisava da minha complementariedade. Nós, passados estes quase 27 anos, complementamos e temos queremos umas sinergias entre os dois e estamos todos os dias a desafiarmos um ao outro para ver onde é que o outro é menos bom para complementar e para preencher esse vazio. E ele nem pestanejou, portanto disse: ok, vamos criar o negócio e vamos fazer a sociedade. E isso continua ainda hoje, continuo a desafiar família a trabalhar comigo e família continua a desafiar-me para trabalhar comigo. E pese embora algumas exceções, não as posso negar, não posso estar a ter aqui uma conversa que é um mar de rosas com a família, porque não é. Mas em determinada altura quase ia cometendo uma loucura, porque pensei, quando o negócio tinha 4 ou 5 anos, conseguia arrastar a família quase toda a trabalhar comigo. Isso era impensável. Mas a vontade, do ponto de vista emocional... de envolver todos. Eu pensei, eu vou ter um sucesso, nessa altura já pensei, eu vou ter um sucesso acima da média, quero partilhar isto com a família mais próxima, nomeadamente irmãos. Obviamente, rapidamente percebi que... Tem que se respeitar o caminho de cada um. Claro, tem que se respeitar e mais do que isso, temos que nos respeitar a nós próprios em primeiro lugar, porque nós não temos o direito de fazer dos outros aquilo que nós queremos. Mas também todos podem ter caminhos e devem ter caminhos diferentes e posições diferentes, e é praticamente impossível pôr uma família de acordo numa questão tão sensível como esta. Para ti, o que é que faz falta, o que é que falta fazer para termos um mundo extraordinário? Não falta muito, só que é um pequeno ingrediente digamos, de um prato que sem isso não faz sentido nenhum, que é a vontade. É preciso muita vontade. Quem me ouvir dizer isto pode pensar que eu que estou a dizer que é preciso as pessoas trabalharem mais. É preciso ter muita vontade. Depois da vontade vem todos os outros sentimentos, todos os outros desafios, tudo aquilo que nós
ou por obrigação, ou por desígnio, ou por superação, podemos fazer. Mas sem o clique da vontade, é preciso vontade de fazer muito, muito, muito mais. Mas o que nós temos, se queres a minha opinião, não é assim tão mau. Por aquilo que falamos nesta conversa, o que nós temos não é assim tão mau. E agarremo-nos às coisas boas, temos muitas coisas boas. Sem dúvida. Que bela maneira de terminar a nossa conversa. Muito, muito obrigada por teres vindo e por teres partilhado uma história tão inspiradora. Obrigado também, mais uma vez. Obrigada. Muito grato pelo convite.